Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com vocês? Momento complicado, né? Hoje, até para assistir as duas partidas no detalhe, né? Eu gosto sempre de ficar sozinho, prestar muita atenção nos detalhes, mas hoje tentei de alguma forma, né, observar os dois jogos que foram exatamente no mesmo horário. O Bahia enfrentando o Bragantino na Arena Fonte Nova e o Vitória sendo derrotado pelo Vasco da Gama em São Januário. Falando um pouco do Bahia, né, o Bahia que maravilhosamente conseguiu um resultado diante de um Red Bull que não havia perdido ainda no Campeonato Brasileiro. É verdade que disputou a Sul-Americana no meio da semana, veio com um time bastante modificado, mas o Bahia não tem nada a ver com isso e fez um jogo, principalmente no seu primeiro tempo, um jogo de igual para igual, né? Um jogo para frente, para cima. Não fez um jogo brilhante de criar muitas oportunidades, é verdade, mas um esquema tático bem definido, né? Muito disciplinado taticamente a equipe do Bahia, e na individualidade dos seus jogadores consegue, né, uma vantagem no primeiro tempo, numa jogada que começou numa roubada de bola do Gabriel Xavier, que para mim foi outra vez um dos destaques da equipe do Bahia, ao lado do Arias, que fez um grande jogo também, né? O Gabriel Xavier começa roubando a bola, cai no pé do Everton Ribeiro, e aí é impressionante, né, como dá opção o jogador Cauli, que partiu na diagonal, né, aquele facão curto que a gente chama, entre o zagueiro e o lateral esquerdo. Sem olhar, ele já sabe que posicionamento muito bom do Tassiano no meio da área, ele faz o cruzamento, e o Tassiano, que já havia tido um gol anulado, que o adversariante do dia, né, já tinha feito um gol de cabeça, um belo cruzamento do Everton Ribeiro, teve a lucidez, a tranquilidade e a sabedoria de dominar com o pé e finalizar de perna esquerda, tirando do goleiro do Bragantino e fazendo 1-0, né? O Bragantino teve talvez mesma quantidade de posse de bola no primeiro tempo, porque o Bahia começou até melhor, né? O Bahia não conseguiu ter aquele volume de jogo, né, de reter a posse da bola, como sempre faz, principalmente jogando na Arena Fonte Nova. O Bragantino até igualou as forças nesse quesito, mas o Bahia foi mais eficiente, né? Também não levou sustos. Essa é uma coisa que tem chamado a atenção, principalmente depois da entrada do Gabriel Xavier, transferindo o Canu para o lado esquerdo, né? Impressionante como esses dois estão criando uma sinergia maravilhosa ali na hora de marcar seus adversários. O Gabriel Xavier muito eficiente, muito ligado, muito concentrado, ganhando todas as bolas no 1 contra 1, né? Individualmente muito bem. Quando erra, ele tem uma recuperação muito rápida, e o Bahia nesse primeiro tempo foi muito contundente, né? Muito regular, e nas vezes que teve a possibilidade de contra-atacar, fez com eficiência, não criou grande chance de gols, é verdade, mas enfrentou um grande adversário, né? Um adversário dificílimo, foi inteligente, teve sabedoria para jogar o primeiro tempo. Aí o segundo tempo é uma coisa que tem acontecido com frequência, e obviamente o Rogério está em busca desse equilíbrio, né, de jogar bem no primeiro e manter isso no segundo tempo. O Bahia não começou bem, é verdade, o Red Bull teve muito mais posse de bola, foi praticamente o jogo de um time só. O Bahia retraiu, né, deu um pouco de campo para o Red Bull, explorando, pensando na exploração dos contra-ataques, é verdade. Mas até as substituições eu confesso que não vi o Bahia conseguir nenhum contra-ataque. E aí teve a bola do jogo, né, mais uma vez nos pés do Cauli, que deixa o Biel completamente sozinho para fazer o 2-0 e liquidar o jogo. Contra-ataque maravilhoso, que talvez só o Cauli tenha essa condição, né? Ele faz o giro muito rápido, é muito inteligente e dá a bola milimetricamente para o Biel fazer o gol. O Biel acaba se atrapalhando, pisa na bola e dá a oportunidade do Red Bull crescer um pouco no jogo, né? O Rogério ainda tentou as outras alterações e aí o time teve um pouco mais de equilíbrio, mas a verdade é que por mais que o Red Bull tenha essa posse de bola, tenha jogado muito mais do campo defensivo do Bahia no segundo tempo, o Red Bull criou duas oportunidades só. Uma é que o Marcos Felipe devolve, né, dá o rebote e acaba levando o gol do zagueiro do Red Bull, do
que era do Atlético Paranaense, que o Bahia até teve a possibilidade de contratar, o Henrique, mas estava impedido, o Bandeirinha anulou acertadamente. E depois, aos 40 minutos aproximadamente, um chute de fora da área, uma paulada, em que o Marcos Felipe foi importantíssimo, né? Fez uma defesa milagrosa, porque tinha muita gente na frente, um chute a queima-roupa, um voleio muito bem dado para o jogador do Bragantino, e o Marcos Felipe espalmou, tirando a possibilidade de empate, garantindo esse resultado maravilhoso e fundamental para o Sport Clube Bahia, né, que mais uma vez contou com o apoio do seu torcedor, incentivando muito. E como é interessante, né, ver esse ambiente se moldando da maneira como os resultados fazem com que isso aconteça, né? O Rogério indo lá, abraçando todo mundo, a festa maravilhosa depois do jogo perante o seu torcedor, vai lá atrás do gol. Isso é fundamental para o momento maravilhoso que vive o Bahia, que tem a mesma pontuação do líder, só perde por saldo de gols, continua, né, pontuando contra times importantes, e o Red Bull é um dos caras que vai brigar lá em cima. Então mostra aí realmente aquilo que o Bahia quer na competição. Parabéns tricolor, parabéns torcida tricolor, e o Bahia mostrando que realmente esse ano vai brigar nas primeiras posições. Já o Vitória, né, fez um primeiro tempo muito oscilante, deu muita liberdade para a equipe do Vasco, só que o Vasco tropeçava nas próprias, né, fraquezas, tanto individuais como coletivas. O Vasco vive um momento ruim, e o primeiro tempo foi sintetizado justamente por esse momento que vive o Vasco, né? O Vitória dando a liberdade, jogando para se defender apenas, e o Vasco sem conseguir criar absolutamente nada, né? Eu falei ontem no pré-jogo a importância dos dois primeiros, do início do primeiro tempo e início do segundo, né? São Januário certamente estaria com uma energia em que o torcedor poderia se revoltar contra o time e o Vitória aproveitar isso, mas depois de ter um primeiro tempo, né, regular, se defendendo, abrindo mão de atacar, a verdade é essa, uns 3 volantes, o William Oliveira sentiu no aquecimento e o Luan jogou e mais uma vez não foi bem. O Vitória não teve forças para atacar, é verdade, teve um lance com o Mateuzinho, né, num chute que poderia ter resultado num gol ali, ou numa situação clara que o Vitória poderia ter aproveitado e não fez. Em contrapartida, o Vasco teve praticamente nada no primeiro tempo, mas aí com 5 minutos do segundo tempo, você não pode, né, deixar o zagueiro subir sozinho, o zagueiro que foi pretendido pelo Vitória até no começo da temporada, acabou subindo de cabeça junto com o Camutanga, e aí você não pode perder na força, né, os detalhes resolvem os jogos da Série A. O Camutanga demorou, explorou para subir, e acabou levando 1-0 com 5 minutos, e logo em seguida o Vitória dá liberdade ao Payet, que é o grande cabeça pensante do Vasco, e aí o Verratti dentro da área sozinho, entre o quarto zagueiro e o lateral esquerdo PK, entre o Reinaldo e o PK, um deixou para o outro, e o Verratti foi mais esperto, mais inteligente, acabou fazendo o 2-0, levando a torcida do Vasco ao delírio em São Januário, né, mostrando que a vulnerabilidade e a imprevisibilidade do Vitória em abdicar de jogar só para se defender não resolveria, e foi isso que aconteceu. Depois, com as alterações ainda, o Léo Condé, principalmente o Yuri Castilho, que entrou bem, teve 1 ou 2 oportunidades, na terceira acabou num erro de saída de bola do Vasco, o Zé Hugo faz uma jogada, o Jean Mota tenta o chute, no rebote o Yuri Castilho, que já havia perdido uma boa oportunidade, acabou fazendo 2-1, mas aí já era tarde, né? O Vasco se defendeu de todas as formas, e o Vitória, apesar de ter melhorado no segundo tempo, depois das alterações, demonstrou ter um time que talvez não seja confiável, né? E o momento de instabilidade, ele é demonstrado quando você tem um Camutanga mais uma vez expulso, né? Teve o Wagner Leonardo na semana passada, agora você perde o Camutanga, que são 2 jogadores fundamentais, porque os jogadores que foram contratados ainda não conseguiram, né, esse entrosamento ou uma evolução tanto individual como coletiva, e deixa mais uma vez o Vitória na mão, não só para esse jogo, mas para o próximo. Já é uma preocupação, né? A gente imagina, não teve o Wagner Leonardo nesse, aí não vai ter o Camutanga no outro, então gera uma instabilidade, gera um momento muito crítico dentro do vestiário,
onde os questionamentos vão ser levantados, tanto por parte de jogadores, entre jogadores e comissão técnica. Um momento muito delicado que vive o Vitória e que precisa mais do que nunca ter a participação efetiva da diretoria, comissão técnica, mas principalmente dos jogadores, né? Se unirem, tentarem de alguma forma minimizar os estragos causados por esses primeiros jogos da Série A, onde não conseguiu vencer nenhum jogo, e partir para cima do Atlético Goianiense, a próxima rodada, para tentar vencer e tentar dar um pouco mais de paz, né, para esse vestiário do Vitória, que deve estar muito difícil, muito complicado. Tá certo, galera? Esse é o resumo das duas partidas. É lógico que hoje mais difícil de se fazer, porque você ficava, né, dividido entre as duas telas, conseguir ficar dividido, mas mesmo assim ter uma noção e passar para você, torcedor, aquilo que eu, como ex-atleta, que vivi tudo que esses caras estão vivendo, tive, né, da minha visão. E certamente o Bahia vivendo um momento maravilhoso, com as coisas acontecendo gradativamente, só a preocupação desse segundo tempo, né? Porque essa queda em todos os jogos do Bahia no segundo tempo, e o Vitória demonstrando que precisa ter um pouco mais de ousadia, precisa arriscar um pouco mais e obviamente precisa na próxima janela qualificar mais o seu elenco, se não quiser brigar até a última rodada para não voltar para a Série B. Esse é o momento feedback de hoje. Aproveitou, deixa o seu comentário aí, o que vocês acharam dos dois times, o que vocês estão vendo nesse momento dos dois. Deixa o like, ativa as notificações, compartilha o vídeo com a galera. Esse é o pedido do Velho Black para você que gosta do nosso trabalho. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Vila. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.